É isso aí, pessoal. Bora começar uma gravação aqui. Hoje a gente vai ajeitar aqui. Aí, beleza. Ficou legal? Todo mundo vendo bem aí? Conseguindo observar legal? Pessoal, vou mostrar para vocês hoje uma das ferramentas que a gente está desenvolvendo. Na verdade, já desenvolveu, né? Hoje eu quero apresentar para vocês aqui, ó, algumas ferramentas que a gente está utilizando. Deixa eu só abrir aqui. Deixa eu só passar ele para essa outra corretora aqui. Aí, show de bola. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Pessoal, vamos lá. Então, aqui é o seguinte. Fala, trader! Beleza? Pessoal, hoje eu vou apresentar para vocês aqui rapidamente duas ferramentas que eu desenvolvi no decorrer desse ano, só que eu finalizei por esses dias agora e coloquei em prática e assim, tá demais, 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 demais. Então, só para vocês terem uma ideia, hoje a gente está... Hoje dentro, né, do nosso ecossistema, a gente tem o próprio GW, né, original, a versão original. A gente vai ter aí o GW SS e a versão SS 2.0, que é essa que está aqui na tela. Uma versão de scalp mais simplificada, mais direta e objetiva, que é a que a gente acaba utilizando aí nas cal, né, por ter essa facilidade de entrada mais rápida e assertiva. E hoje, dentro do nosso ecossistema, a gente conta com esse background aqui não conta como indicador, porque na verdade isso aqui é só para projetar um fundo aqui, né? Então a gente conta com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ferramentas, né? O GW Timer não conta, porque isso aqui é algo que você acha aí facilmente na biblioteca de produtos aqui do MQL. Porém, a gente tem o nosso próprio, né? Criado por mim também, onde vai aparecer o contador de tempo aqui, né? Aí, quais são os que eu quero mostrar para vocês? O CGW institucional. O GW institucional é o seguinte, primeiramente, para ele funcionar, você precisa ter aqui na observação de mercado todos esses pares abertos. Deixa eu já colocar todos esses pares aqui, senão não resolve. Vamos lá. Deixa eu pegar na outra tela aqui a lista dos indicadores para ficar um pouco mais fácil, né? Então a gente precisa do... Deixa eu apagar todos aqui e começar do zero com vocês. Ocultar tudo, beleza? Então vamos lá. A gente precisa do USD SEK, beleza? Que é a coroa sueca, se eu não me engano. USD JPY, que é o iene. A gente vai precisar também do GBP, GBP-USD. A gente vai precisar também do USD-CAD. USD-CAD.
E, naturalmente, o DXY, né? Aqui na Hantec, ele tá como o S-Index. Então, são 1, 2, 3, 4, 5, 6 e falta o euro, né? Euro USD. Beleza, e o euro USD. Bom, aqui estão todos. Olha lá, você vê, ó. Aqui já deu até a opção de compra, né? Ó, rompeu. A gente poderia ter aguardado aqui a volta no GW ou na gasolina, que é essa linha amarela aqui, e já ter efetuado a compra. Ou já no próprio rompimento aqui, né? Stop sempre curtinho. Estaria surfando aqui, ó, quando tivesse entrado aqui no rompimento, ó, antes de fechar o candle. 400 pontos. Então aqui estão as que a gente precisa. Agora vamos voltar ali no institucional. Aqui a gente precisa colocar o nome do ativo certinho, senão ele não consegue fazer a leitura. Beleza. Eu acho que não leu, acho que faltou alguma coisa, hein? O S-Index. É isso aí mesmo. Será que eu escrevi errado? Ah, é porque tem um M no final. Será que é isso? Lista de indicadores. Opa, tem dois aqui. Deixa eu colocar de novo aqui. US Index. Vamos ver se agora vai. Ah, agora foi. Então, beleza. O GW Artemis, Artemis é um nome genérico que eu coloquei para algumas ferramentas do GW, que eles fazem um aglomerado desses indicadores, desses fatores, tá? Então, por exemplo, aqui em M1, a gente vê que ele está com 78% de compra, de alta. E esse indicador aqui, ele vai pegar informações macro, né, dentro de todos esses pares, ele vai pegar ali, eu acho que 47 pontos, né, ele vai verificar 47 informações e vai trazer aqui essas confluências. Ó, agora ele já voltou para forte compra, já foi para 83%. E todo o time que você mudar, ele vai verificar todo esse aglomerado de informações, tá? Ó, olha lá, em M30 ele está com 78%, H1 ele está com 70%, H4 ele ainda está tentando ler a EMA de 200, no diário também é H4, USD Index. Quando isso acontece, o que, que a gente faz? A gente vem aqui, na observação do mercado, abre o ativo que ele pede ali, porque H4 é muita informação para ele ler, então às vezes ele demora um pouco, vem aqui e abre no time que ele está pedindo lá. Aí é só voltar aqui, o S-Index. Está aguardando histórico. Coloca aqui no diário, vamos ver se deu certo. Está aguardando o preço, tá aguardando agora o euro. Mesma coisa, só que você só precisa fazer isso uma vez, porque o que, que acontece? Como é muita informação, ele leva um tempo para carregar em H4. Só acontece isso em H4 e nos times grandes, né? Por conta da complexidade das informações. Agora JPY. Provavelmente ele vai pedir todos. Então já vamos se antecipar aqui, ó. Janela no gráfico. Janela no gráfico. Janela no gráfico. O SD já tem, o euro já tem. Aqui também. Aqui eu acho que não. Beleza, vamos ver agora. O SDJPY. O SDJPY já taca aqui no diário. O SDCHF já coloca no diário. O SDK já coloca no diário. Esse aqui também já coloca no diário. Vamos ver. GBP. Opa, o GBP não tem aqui ainda. Então vamos colocar lá também. Tá faltando ele. Coloca no diário. Ó, isso aqui é só uma vez que você precisa fazer, porque como é um aglomerado muito forte de informações,
ele tem esse delayzinho que é normal, cara. É muita informação. Agora saiu a informação em H4, lá. Tá neutro, né? No diário, ele já saiu porque a gente já tinha carregado as informações. Porque se a gente esperar ele carregar aqui só pelo observador do mercado, ele demora um pouco mais. Mas se a gente colocar todos os times aqui, colocar tudo no diário, ele já consegue compilar as informações de uma maneira mais rápida, né? Olha lá. H4 tá neutro, H1 tá com compra, M30 compra, 15 forte compra, 5. A micro tá em forte compra, né? Então, beleza. Deixa eu ajustar o gráfico aqui. Então, vamos lá. Esse é o primeiro indicador que eu estou apresentando para vocês aqui. É um indicador institucional, onde ele vai falar para a gente toda a força do movimento vigente pro time específico. Aqui ele está falando do time de M1 e realmente ele é muito assertivo, ele puxa ali toda a informação do institucional e dá para a gente essa informação aqui, ó. Você está vendo que ele já está caindo para neutro. Só que, galera, entenda uma coisa, não é porque acabou de apontar aqui compra que a gente vai sair comprando que nem louco. Isso daqui é para a gente ponderar com o GW, que nem quando ele rompeu o GW aqui, ele já estava indicando forte compra em M1. E é claro que a gente vai dar uma olhada em outros times também. E aí, quando ele rompeu aqui, essa informação aqui já estava dando um gatilho positivo de compra. Então, aqui a gente já poderia ter comprado e, naturalmente, nessa compra aqui, poderia ter sido um surfzinho ali de 600 pontos. Beleza. Vamos para o próximo agora, hein? Ó. O próximo agora é o GW Flow. Esse aqui também está fora de série demais. O GW Flow é o seguinte. Quem conhece o GW sabe que existe vários alvos, né? A gente tem a gasolina aditivada, o suporte do alvo 1, o alvo 1, o suporte do alvo 2, o alvo 2. A gente tem fim da estação 1, 2 e 3, tá? Isso são nomes que eu coloquei nos alvos para deixar meio que dinâmico, né? Porque, por exemplo, quando a gente pensa em gasolina, se a gente fizer uma analogia, né? Por exemplo, a gente quer realizar uma viagem de carro, seja lá qualquer veículo que for, a gente precisa estar com combustível, né? Então eu falo gasolina porque é onde o preço vai pegar uma força e vai seguir o seu rumo ali, tá? Só por conta disso. Então veja só, aqui você vê, ó, ele fez o pullback aqui agora, né? Ó, ele fez o pullback aqui no GW e já continua subindo. Dentro desse quadro aqui, ó, o que a gente tem? A gente tem o time frame, nesse cantinho aqui. São os times que a gente usa, né? M1, 2, 3, 5, 15, 30, H1 e H4. E aí aqui a gente tem, então, o GW no bit, que é o que mostra o flow dele para cada time. E aqui ele faz uma compilação de todas essas informações. Porque, por exemplo, ao invés de eu ter que olhar gráfico por gráfico, né, time por time, para fazer as confluências, para falar assim, na micro, o alvo X está acima do alvo Y, né? Isso demanda muito tempo e demora para ser feita a leitura. Então, nesse painel aqui, ó, do GW Flow, a gente já consegue ver em um painel todas essas informações. Então, por exemplo, aqui, ó, em M1, a gasolina já cruzou a aditivada, por isso que deu 1. E esse número aqui, em volta aqui, ele mostra a quantidade de candle que ele já andou após o cruzamento. Então ele fez o crossover ali, né? Ele fez o cruzamento, ele já vai apontar quantos candles que ele andou. Então você vê, em H1 ele continua indo em forte baixa, porque ainda não conseguiu romper nenhum dos alvos, né, para fazer uma tendência de alta. Então, por enquanto aqui, ó, a nossa compra aqui foi assertiva. Agora, em M1, ele já está ficando numa posição neutra, está com 52%.
Só que aqui, ó, ele já apontou o número 2. Se apontar o número 1 aqui em M2, em M3, e aí esse cara começar a abrir um leque aqui assim, ó, eu falo que é abrir o arco-íris, né? Porque ele vem fazendo umas camadas aqui, ó. Quando ele começa a fazer essas camadas aqui de alteração de tendência, ele vai vir numa pressão muito forte, tá? Então aqui, ó, ele continua. Vamos ver se daqui a pouco ele aparece aqui, ó, o número 1 em M2. Porque todo o princípio do movimento ele começa aqui. E aí ele vai tomando uma proporção, vai abrindo o arco-íris e vai vindo, ó. E vai aumentando. Beleza. Então agora vamos colocar o último indicador que eu quero apresentar aqui para vocês, que é o GW. Cadê aqui? O MACD. Esse GW MACD aqui, cara, é o seguinte. Ele também é um rastreador de tendência, né? Aqui ele vai mostrar a tendência real. Então, por exemplo, a mesma compilação aqui, ó, dos times, ó, a mesma compilação dos times. Ele vai pegar a mesma frequência dos times lá em cima e aqui ele puxa qual que é a situação. Essa situação aqui, ó, basicamente é a mesma situação que tem nesse painel, só que de uma maneira mais clean, vamos dizer assim, né? Mais objetiva. Neutro, compra, ou alta, né? Alta, na verdade, e baixa. E desse lado aqui, ele vai mostrar a força do volume com o indicador MACD. Tem muita gente que não dá nada para essa ferramenta, mas é aquele negócio. A gente precisa saber usar as ferramentas para que a gente possa ter aí, então, né, essa questão aí muito forte, né, muito validada. Então, vamos prestar atenção aqui nesse indicador, que realmente ele é um indicador que mostra muita informação relevante e valiosa, certo? Então, vamos lá. O MACD aqui, então, ele vai trazer essas informações onde a gente consegue aí, então, fazer esse compilado de informações, né? Então, você viu, ó, M1 ele continua ainda com volume comprador, M3 vendedor, H1 está neutro e H4 ainda continua para venda, e aí ele continua aqui, ó. Opa! Acabou saindo aqui, aí voltamos. Então ele continua aí, ó, fazendo toda essa pressão de compra ainda. E é incrível, quando esse painel aqui resolve virar para uma tendência, não tem erro, cara. O preço acompanha demais. Ontem na Nightingale foi assim. Ontem a gente fez uma entrada, claro que baseada no GW, porém todas as nossas ferramentas, o aglomerado das informações das nossas ferramentas, estava tudo vermelho, estava tudo venda, 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 baixa, e realmente pagou mais de 2.500 pontos na entrada que a gente fez, né? Então, assim, esse aglomerado de informações que a gente traz realmente está diferencial demais. E aí, só para finalizar aqui, eu vou mostrar também mais uma ferramenta aqui, que é o GW Delta, que é um que a gente desenvolveu recentemente também. Provavelmente eu vou ter que tirar aqui que esse aqui, esses painéis aqui eu deixo num gráfico específico e esses outros eu deixo em outro, né? Deixa eu só remover ali o flow para a gente poder visualizar. Olha lá. Cara, esse daqui é uma cereja no bolo, que é um cálculo matemático que eu consegui fazer. Para quem opera Forex sabe que é um mercado descentralizado, então não tem como a gente ter, como na B3, o book de oferta, não tem como a gente ter, por exemplo, ali a leitura de fitas, né? Para saber onde estão posicionados os compradores, os vendedores, onde está a agressão do mercado. E esse indicador aqui, né, essa ferramenta que eu desenvolvi, ele mostra para a gente um fluxo de agressão baseado num cálculo matemático que eu desenvolvi através da observação do mercado. Então aqui ele vai mostrar para a gente qual que é a força compradora e qual que é a força vendedora do período vigente. Isso em qualquer time. Então, por exemplo,
Se a gente vem aqui para H4, ó, é porque assim, H4 ele vai... Ele tá atrasado essa informação aqui, porque a gente acabou de abrir ele, né? Ele não tá puxando histórico, porque senão ele pesa demais o computador, cara, é doideira. Eu coloquei o histórico inteiro do candle, não dá certo. Então, para você acompanhar em real time, por exemplo, qualquer time, antes de abrir o candle, ele já tem que estar no time que você quer. Então, o que que eu sugiro, que nem eu tenho uma tela de 42 polegadas aqui, um monitor, então eu coloco vários que eu faço ali, ó? Eu coloco vários, quer dizer, todos os times que eu preciso, né? Todos os times que eu preciso, e assim eu consigo, então, ter de uma forma bem clara esse fluxo de agressão aqui do mercado, entendeu? Então vamos voltar aqui para o M1, você vê que ele já vai estar zerado lá, já vai estar zerado. Ele começa a partir do momento que você coloca ele. A partir do momento que você coloca ele aí, ó, ele já começa a indicar qual que é a situação. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Bom, é isso. Pessoal, então é isso. Eu vou subir esse vídeo aqui. Ah, faltou esse aqui, ó, o de volume. Esse indicador aqui, na verdade, é algo que já existe no mercado, tá? Já existe no mercado, só que aí eu fiz um compilado para a gente aqui, que é o volume profile. Só que ele já traça isso de uma forma automática. Então, por exemplo, eu uso muito isso aqui em M1, né? Então, M1, o que ele vai trazer para a gente de informação aqui, ó? Ele vai trazer a região da POC, do range que a gente está analisando, que nem, por exemplo, eu coloquei para ele calcular 150 candles, né? Então ele pega um candle, ele pega uma região de 150 candles de M1, que dá, deixa eu ver aqui, ó, dá 150, vai dar 2 horas, né? 2 horas dá 120, mais 30. Então a gente está falando aí de 2 horas e meia, certo? 2 horas e meia ele vai calcular o volume profile. Então ele já traça automaticamente a POC. Eu coloquei também aqui a VWAP, né? A VWAP já está aqui também, que é o preço ponderado do dia, o valor justo, né? Enfim. E aqui em cima ele coloca a Value Area High, né? Que seria o volume máximo da negociação, e o volume mínimo da negociação, que seria a Value Area Low. Então ele traça automaticamente e ele fica ajustando conforme o candle vai fechando e abrindo. Ele vai mostrando esse histograma aqui também, para a gente saber as faixas onde tem as posições, onde tem as pressões ali, né? Então também é outra ferramenta que eu criei para o time, para compor todo esse ecossistema de ferramentas que a gente usa, confluenciando com o GW. Então, por exemplo, você vê, quando ele desceu aqui, ó, e rompeu o próprio GW, o que ele está fazendo? Ele está rompendo o volume baixo da área aqui do preço. Quando estava aqui, a gente observou que o GW Artemis Macro, ele estava em compra. O GW Flow que estava aqui também tinha bastante cara indicando alta, assim como o Artemis também. Então a gente poderia ter comprado aqui. Ele segurou na VWAP, fez pullback lá na Val e tá indo. E o que ele está fazendo agora? Ele está travado aqui na POC. Se ele romper a POC e fazer pullback nela, provavelmente ele vem buscar a área máxima aqui desse período e pode ser que rompa, faça um pullback e continue o seu fluxo de alta. Então hoje, dentro do ecossistema do GW, a gente possui, então, o próprio indicador GW original, depois a gente vai ter a versão SS, que é Scalp Strategy, que é uma versão poderosíssima também, muito boa, é o que a gente tem usado aí na Scal, né? E aí, posteriormente, a gente vai ter, então, o GW Alvos, que é a própria composição do GW original. Por exemplo, aqui, ó, quando a gente plota ele no gráfico aqui, ele mostra todos os alvos, né? Ó, você tá vendo aqui, ó, ele mostra aqui, ó, o suporte do primeiro alvo, o primeiro alvo, o suporte do segundo alvo, o segundo alvo, aí ele vem aqui embaixo com o fim da estação 1, 2 e 3, tá? Então, o GW alvos nada mais é do que todos os alvos que compõem esse indicador. Deixa eu fechar isso aqui também.
Deixa eu fechar aqui institucional, o MACD, o timer deixa, o delta tira também. Beleza. Ele travou aqui a informação aqui, mas não tem problema. Só voltar aqui, tá tudo certo. Então, o que acontece? Então, a gente tem o GW original, o GWSS, a gente vai ter o Delta, a gente vai ter o Flow, o institucional e o MACD e o Volume Profile. Então, são 7 ferramentas que compõem todo o nosso setup, a nossa estratégia, que são ferramentas de apoio para facilitar o visual. Porque o GW, só pelo GW, o original, ele já é suficiente, já tem tudo que a gente precisa. Só que, ao longo dos dias operando, eu entendi essa demanda e entendi que se eu criasse esses outros indicadores aí para poder ter uma facilidade na leitura, né? Porque a nossa ideia é o que? É sempre facilitar a leitura, deixando ela cada vez mais fácil, né? E aí, por estar empolgado ali na criação dos indicadores, a gente criou também o indicador do FVG, que é bem simples, mas é um que a gente tem, né? Para dizer que tem a nossa assinatura aí, que basicamente ele vai traçar no mapa os Fairvalley Gaps que não foram mitigados ou preenchidos, né? Ó, esse aqui já foi mitigado, daqui a pouco ele some aí. Deixa eu voltar aqui, ó, colocar M2, depois voltar para M1. Olha lá, já saiu já. Como que ele está carregando aí, ó. Olha lá, já foi mitigado, já tirou, tá vendo? Então, o que acontece? Isso é um tipo de indicador que você encontra facilmente na biblioteca de produtos, né, do MetaTrader, mas a gente tem um com a nossa assinatura aí. Outro indicador também que já existe no mercado, que eu decidi criar também, que é o GW Fibo, que é um que traça Fibo automaticamente. Não sei porque que nessa corretora tá travando, cara. Deixa eu tirar aqui o FVG. Não sei porque que tá travando aqui. O pessoal já tá chegando na cal já, ó. Travou aqui. Fibo. Deixa eu ver aqui uma coisa aqui. Flow, não. Eu tô achando que eu esqueci de validar a licença, porque eu tô numa corretora diferente aqui. Pode ser isso. Pode ser isso. Deixa eu colocar de novo. Tentar essa última vez aqui. Pode ser que não tá entrando porque ele não tá validado para essa conta aqui. Fala, mano, bom dia, tudo de boa? Bom dia, Rodolfo. Tranquilão? Tá bonita essa câmera aí, hein? Legal. Cara, eu tô gravando uma videoaula aqui, mano. Aguenta aí, aguenta aí. De boa, não sabia, valeu. Caramba, estão me ligando aqui, uma hora dessa. Bom, outra hora eu mostro. Deve ser porque eu peguei essa conta aqui só para mostrar aqui as ferramentas. Pode ser que eu esqueci de habilitar para essa conta aqui. Mas, de qualquer maneira, é um padrão. Ele vai identificar o último topo e fundo para fazer o traçamento da fibra automática. Aí ele vai traçar a fibra automática. A região de OTE, a Golden Zone aqui, ele vai estar com as linhas verdes para mostrar aí essa situação aqui de onde a gente costuma pegar as entradas também. Então basicamente é isso. Toda essa composição aqui das ferramentas é algo que tem ajudado demais, tem facilitado muito. Ontem à noite, a gente pegou um baita de um take, porque estava dentro do setup, estava dentro do operacional e as ferramentas, elas estavam apontando, né, a direção, elas estavam mostrando para a gente qual que era a real intenção do mercado. E esse tipo de informação a gente não consegue ter ela facilmente só olhando os candles, né? Então, assim, é o que eu sempre falo, se o mercado oferece
uma estrutura, ferramentas que você pode aí aumentar a sua assertividade na leitura, por que não utilizar? Só que assim, a gente precisa saber utilizar para que a gente tenha em mente quais são os tipos de ferramentas, os tipos de informações que a gente vai poder usar e usar de uma maneira efetiva. Então, o que, que acontece? Toda a ferramenta do GW que eu criei, ela já por si só não precisa de mais nada. Só que conforme vai passando o tempo e a gente vai entendendo que se a gente adicionar mais um filtro para poder validar a estrutura por detrás dos candles, qual é a real intenção do mercado, a gente faz uma leitura fazendo confluência, por exemplo, o DXY, que a gente sabe que é um par, né, é o índice do dólar e mexe diretamente com o Shao, pegando outros pares de moeda que também mexem diretamente com o Shao e fazendo um compilado dessas informações, a gente consegue chegar num nível de assertividade absurda. Ontem não foi diferente. Ontem a gente pegou mais de 2.500 pontos ao vivo com os alunos. Ao vivo com os alunos chegou a bater 2.000. Aí eu encerrei a call, eu acabei fechando a operação ali com 2.500. Então o que acontece? Toda essa estrutura está disponível para quem faz parte do ecossistema. E realmente são ferramentas poderosíssimas que têm ajudado demais a leitura. Então é o que eu sempre falo, não é uma ferramenta a mais para encher linguiça, não é um indicador a mais para querer gerar conteúdo ou dizer assim, pô, os caras continuam, né, sempre lançando uma coisa nova, isso, aquilo, outro. Não, cara, isso aqui é para facilitar a vida de quem já faz parte do ecossistema. Então, por exemplo, a galera que faz parte do ecossistema não paga nada mais por isso. É só solicitar lá que vai receber todas essas ferramentas. E eu vou te falar, tá um absurdo, tá um absurdo. Eu passei dias estudando essas ferramentas, esses cálculos matemáticos, fiz algumas pesquisas, algumas análises, quebrei a cabeça com os códigos lá e cheguei nesses resultados e realmente está muito, 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 muito bom. Então é isso. Para você que vai ver esse vídeo aqui depois, se é do ecossistema, é só mandar uma mensagem no meu telefone lá no WhatsApp. Vocês têm acesso aí fácil. Vou deixar também o link aqui do GW Academy, a nossa plataforma, onde a gente tem as nossas aulas, os nossos cursos, todos os nossos produtos. Você pode entrar de uma maneira totalmente gratuita ali, fazer o cadastro, é extremamente simples. Aqui está a nossa plataforma. Então aqui você pode conhecer o nosso trabalho, solicitar ali o produto que você deseja. Tem a nossa comunidade aqui dentro também, onde a gente posta ali, né, o feedback, os alunos compartilham ali as suas experiências. Tá muito legal mesmo, cara. A gente vem criando aí uma comunidade muito forte. Então é isso. Vou deixar no link desse vídeo, na descrição desse vídeo, né, o link ali dessa plataforma. Ao se cadastrar ali, eu já vou ter acesso ao seu contato e eu vou entrar em contato com você para a gente poder aí bater um papo e começar a faturar em dólar nesse mercado que é extremamente exponencial e pode te proporcionar um resultado assim totalmente diferente daquilo que você tem visto aí no mercado de trabalho, né? Então vou encerrar o vídeo por aqui. GW no Bit. Até a próxima. Ô, Jesus.